igreja não ser de Jerusalém e era só para judeus. Aí surge um terceiro Jesus, que é o Jesus ressuscitado, e agora eu chego na geopolítica, Sim. que chamou Maria de Madalena e alguns dos seus ex-discípulos, e aqui ele começa, como ressuscitado, a contar diversas histórias, ou seja, a apresentar uma nova revelação em que a maioria dos livros que no primeiro século pós a morte de Jesus surgiram foi desse terceiro grupo. O primeiro grupo não escreveu nada. O primeiro grupo só veio escrever os primeiros evangelhos 30, 40 anos após a crucificação de Jesus. Olhem bem. Os primeiros evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas surgiram 30, 40 anos depois da crucificação de Jesus. Paulo, sim, começou a produzir epístolas porque eram as respostas que ele mandava para as igrejas que ele criava. Isso no primeiro século, tá? Do cristianismo. Mas aqui, Jesus ressuscitado, logo após a morte dele, começou a ditar para Maria de Madalena e outros discípulos diversos livros. Nesses livros, Jesus revela o problema da geopolítica cósmica. Em um dos livros, em que o Jesus ressuscitado conversa com o seu irmão Tiago, já que Jesus de fato nasceu, Maria era virgem quando o concebeu, mas depois de Jesus nascido, Maria teve relações naturais com José e teve lá filhos e filhas, e Tiago seria o irmão mais velho depois de Jesus. E Jesus, nesse livro considerado apócrifo pela Igreja Católica, que surgiria lá no século IV, o Jesus ressuscitado explica para o seu irmão Tiago: ó, Tiago, quando você morrer, os arcontes, que são donos do primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, eles não querem dar a minha vestimenta, que me foi prometida desde todo sempre, desde as revelações de Enoque. Sim. Porque eu sou o suzerano criado para governar. Só que eles não querem mais me dar essa vestimenta. Então eles vão tentar prender você e prender outros. Ou seja, em livros hoje chamados gnósticos, e foram encontrados em 1945 em Nag Hammadi, esses livros foram produzidos aqui, como Jesus ressuscitado, ditando para Maria Madalena. Então Jesus falou na geopolítica de que arcontes que dominavam a vida na Terra e que haviam aprisionado, inclusive as almas dos humanos. Aí aqui você pega um outro livro chamado o Evangelho de Bartolomeu, em que Bartolomeu conta que o Jesus ressuscitado apareceu para ele, Bartolomeu, e Bartolomeu então chora e pede desculpas, dizendo: mestre, desculpe, quando você foi preso, eu fui covarde, eu tive medo, eu fugi. Porque só quem de fato ficou perto de Jesus foi João. Os outros apóstolos correram. Bartolomeu foi um deles. Mas nesse livro ele diz: mas eu fiquei olhando para ti de longe e te vi preso na cruz, mas de tanto chorar, de vez em quando eu enxugava meus olhos, e em uma das vezes em que eu fui enxugar meus olhos, quando voltei a olhar para a cruz, mestre, você havia desaparecido. Para onde você foi? Aí Jesus diz: ah, Bartolomeu, eu dei 500 passos em direção ao inferno. Nossa. E fui ter com os dois donos do inferno, Belial e Hades, ou Reides, o irmão de Zeus. E lá eu libertei todas as almas que esses dois arcontes estavam prendendo desde o tempo de Adão, porque eles dominam a situação do planeta Terra e de todo mundo que vive aqui. Finalmente eu consegui liberá-los, mas eles não reconhecem a minha autoridade. Ou seja, finalizando, senão a gente vai ficar falando só nesse assunto. Não, imagina, tá maravilhoso. Essa geopolítica cósmica você encontra nesses livros que Jesus, ressuscitado, revelou coisas que, quando ele estava vivo, ele não falou, porque a sua ingenuidade humana não sabia. Ele só percebeu isso no estado de ressuscitado. Esses livros aqui eram os livros mais lidos de Jesus.
Só que no século IV, quando Constantino se transforma em cristão, quando o Império Romano para de perseguir o cristianismo e transforma o cristianismo na religião católica apostólica romana, no ano 376, Atanásio, bispo de Alexandria, ajudando a Dámaso, que seria o primeiro papa, que era o bispo de Roma, que jogou lá politicamente para ser papa, o que é que eles fizeram? Mandaram destruir todos os livros chamados apócrifos. Eles chamaram Jerônimo de Alexandria, entre os anos 382, 372, 388. A turma ficou estudando lá, depois do Concílio de Nicéia, em 325, e resolveram que o Novo Testamento seria composto só de 21 livros. As 21 epístolas, os 4 evangelhos que Irineu havia escolhido, o Ato dos Apóstolos e o Apocalipse. Na época existiam mais de 4.000 evangelhos sobre Jesus. Que não entraram na Bíblia. Nunca. Dessa parte que não entrou na Bíblia, esses livros chamados gnósticos, que Jesus ressuscitado tinha ditado a Madalena e a outros no primeiro século, os monges do monastério de São Pacômio, no Egito, estavam traduzindo para a linguagem copta, quando Atanásio, bispo de Roma, mandou o Império Romano destruir esses livros. Esses monges souberam, esconderam esses livros lá em Nag Hammadi, no Egito, no ano 376. E só foi agora. Aí, em 1945, foram descobertos. Nossa. Então, assim, vejam como a história é trágica e como ela esconde fatos importantes, e nós ficamos infantilizados numa visão de que Jesus falou em salvação, ele nunca falou nisso. De que Jesus veio nos salvar, morreu para nos salvar, ele nunca falou isso. Mas a exegese bíblica que surgiu com os padres da Igreja Católica, quando formularam as suas teologias, ou seja, explicações lógicas para o que se acredita, esse tipo de coisa ficou sendo tida como verdade, e até hoje as pessoas acreditam nisso. Mas isso nos infantiliza, porque está longe de ser verdade. É uma crença, precisa ser respeitada, mas termina sendo um transtorno cognitivo, uma ilusão. Hoje tem muito conteúdo falando sobre o livro de Enoque, né, que você comentou, mas eu acredito que talvez tenha muita desinformação a respeito disso. O que o livro de Enoque, qual que era a mensagem principal? Enoque não escreveu um livro, foram 366. 376. 366. 366. Na verdade, seu filho Matusalém é que os produziu, porque Enoque fez parte da geração de patriarcas de uma história que começou com Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, blá, 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 isso vai até Jesus. Enoque foi o 7º patriarca. Só que Enoque foi um cara que, quando tinha 75 anos, 2 anjos chegaram para ele e disseram: ó, você vai ter que ir com a gente. Para onde? Você vai ser levado ao 10º céu, é assim que ele chamava, onde o nosso Senhor está. E Enoque reuniu a família e disse: ó, estou indo embora, estou sendo levado. E foi embora e todo mundo viu. E a Bíblia diz: Enoque então andou durante 300 anos com Deus. Caramba. Aí, 300 anos depois, Enoque volta. Aí, dita para o filho dele, Matusalém, os tais 366 livros. Aí os anjos dizem: ó, avisa os teus aí que você não vai morrer aqui, você vai voltar conosco. E assim, Enoque foi um dos caras que não morreu aqui na Terra porque foi levado. Isso é o que a Bíblia descreve. Qual é o problema? O problema é que, quando Jerônimo, escolhido por Dámaso, eu estou voltando aqui ao século IV, depois do Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia. Quando essa turma resolveu criar um livro na língua do Império Romano, que era a língua latina, o que é que eles fizeram? Eles pegaram a Septuaginta, que foi a versão criada por 70 sábios judeus no século II a.C., na cidade de Alexandria, quando eles pegaram tudo que estava escrito em hebraico, aramaico e traduziram para o grego. Então, Jerônimo, que foi o polemista escolhido por Dámaso, porque Dámaso não tinha o respeito de todas as igrejas cristãs, Jerônimo tinha.
Então Jerônimo foi o cara que coordenou, pegou os livros, os evangelhos que todo mundo tinha, e ele foi que resolveu o grande dilema. A igreja romana, que era só uma igreja, agora tinha que ser a principal, já que o cristianismo ia se transformar na religião oficial do Império Romano. Então Roma tinha que ter a igreja principal. Certo. Então, se tudo estava escrito em grego, aramaico, hebraico, tinha que ser traduzido para o latim. Quem é que fez isso? Jerônimo. Então, Jerônimo pegou a Septuaginta, que foi a versão de 47 livros, produzida pelos sábios judeus no século II a.C. Ele pegou esses 47, tirou o livro de Enoque, ficou 46 aqui, o que ele chamou de Antigo Testamento, mas tirando o livro de Enoque. E pegou os 27 livros do Novo Testamento, as 21 epístolas, os 4 evangelhos, o Ato do Apóstolo, os Apocalipse. Isso aqui compôs a versão que a gente conhece, que é a Bíblia atual, composta de 73 livros, chamada Vulgata, que é a versão latina. Mas veja, ele tirou o livro de Enoque. Por quê? Porque Enoque era maior do que Jesus em termos de aparecimento no Antigo Testamento. Por quê? Porque Enoque foi quem ditou ao mundo a agenda que Javé, o tal Deus dos judeus, disse: Enoque, avisa ao mundo que eu vou fazer até o dia do julgamento geral. Então Enoque foi quem falou tudo isso e quem disse: lá na frente virá um Messias que Javé vai mandar, mas ele vem 2 vezes. Ou seja, Enoque tinha uma posição de importância maior do que todo mundo. Como os romanos queriam se livrar do Deus dos judeus, eles sumiram com Enoque para sumir com a figura de um Javé. Deus de Javé falando a Enoque toda a agenda da terra. Então, Enoque ficou desconhecido. Caramba. Século XVIII, no ano 1776, um explorador escocês, James Bruce, na Etiópia, fazendo lá umas pesquisas, descobriu parte de um livro de Enoque. No século XIX, em 1846, o professor Sokolov, na biblioteca em Belgrado, descobriu outra parte do livro de Enoque. Então, hoje, nós temos essas 2 partes. Uma se chama o livro de Enoque, a outra o livro dos segredos de Enoque. E é só o que se tem de Enoque, e o resto sumiu. Dos 366 livros. Ainda assim, isto aqui compõe uma fonte de informação fidedigna e formidável, mas que a Igreja Católica morre de medo. De que seja desvendado. Espalhado. Exato, Espalhado. porque termina revelando uns desencontros quando, digamos, o anjo Miguel conversa com Enoque e outros anjos, dizendo: mas esse nosso Deus, ele diz que vai sair aqui dessa morada, mas ele nunca sai, ele fica mandando o Messias. Por que será? Ou seja, como se dissesse: será que Javé tem algum problema? E tem, ele é preso lá, não pode sair, mas isso é outra história. E segundo, quando Javé colocou os seres chamados Igigis, que são uma parte dos Anunnakis ou dos Néfilim, de castigo, os anjos meio que criticam o castigo que Javé deu como sendo muito pesado. Ou seja, Enoque traduziu tudo isso nos livros e fica estranho para a Igreja Católica, que quis sumir com Javé, e sumiu como? Criando a Santíssima Trindade. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., quando eles criaram o mito da Santíssima Trindade, foi para, primeiro, sumir com o Deus dos judeus, porque o Deus da Santíssima Trindade não é o Deus do Antigo Testamento. Olha a loucura. Como Jesus tinha sido um bandido crucificado, um judeu, mas agora o cara ia ser o herói da religião do Império Romano, aí eles fizeram a história bonitinha de Pôncio Pilatos. Na tradução para o latim, Pôncio Pilatos lavou as mãos, porque Roma não teve nada a ver com o sangue do justo Jesus, mas ainda assim eles não queriam Jesus judeu, eles queriam Jesus superstar. Então escolheram a feição que Paulo criou e transformaram Jesus em Salvador, mas elevaram Jesus a que condição? A de ser igual a Deus. Então sumiram com o ser humano Jesus para sumir com a nacionalidade judaica. Tudo isso é artimanha
feita pelos teólogos quando da tradução, com a melhor das intenções da época. Nenhuma dessas figuras aqui agiu por maldade, agiu com a melhor intenção. Com a melhor intenção possível em cada época. A gente não pode julgar essas pessoas. Mas não pode ignorá-los. Mas também não pode ignorar, senão vira transtorno cognitivo, criando transtorno psíquico. E qual é o principal transtorno psíquico que o catolicismo ou o cristianismo fez com a humanidade? O niilismo, que Nietzsche, em seus livros, apontou. Não, Deus resolve tudo. A vida terrena não vale nada, ninguém precisa fazer. Isso aqui é um vale de lágrimas, bababá, bababá. No céu seremos recompensados. Aí fica todo mundo nessa. Todo mundo se corrompendo, todo mundo sendo ingênuo, infantil, os problemas se avolumando. Não, mas Deus resolve, Deus está no leme. E aí? A frase, minha casa tem diversas moradas, como você interpreta ela? Ela tem a ver com essa questão extraterrena também? Também, porque assim, Jesus, de novo, Jesus quando ele nasceu sob a égide das profecias das escrituras judaicas, que desde o tempo de Enoque, vários profetas escreveram sobre a vinda de um enviado desse ser, que seria Deus. Tem nada a ver com Deus, mas assim que o pessoal chamava o Deus dos judeus. Então, quando Jesus nasceu, tinha várias coisas escritas a respeito dele e do que ele iria fazer como Messias. E, detalhe, Jesus não nasceu de uma relação sexual. Alguém inseminou em uma menina de 15 anos um código genético e ali os genes predispunham o ser humano que fosse nascer a usar dos seus superpoderes que vinham naquele pacote genético, e de fato Jesus tinha superpoderes, mas, de novo, esqueceram de combinar com o eu humano que iria surgir no epifenômeno cerebral de Jesus. O espírito, ou seja, o que for, quando programa um ser humano, tem ideia do ser humano que ali virá, mas ninguém tem certeza, porque o eu humano ele é maior do que as previsões. Há alguma coisa errada nisso aí. Lembrem-se que a Bíblia inicia-se com esse ser tido como criador de tudo, dizendo, no primeiro dia eu fiz a luz e vi que era boa. No segundo dia eu fiz não sei o quê e vi que era bom. No terceiro dia eu fiz os animais e vi que era bom. Ou seja, ele fazia depois é que ele via que era bom. Analisava depois. Que tipo de Deus é esse que... E se tivesse dado errado? Que vai fazer uma coisa, né? E não sabe o que está fazendo e só vê o resultado depois. Ou seja, nós estamos aqui falando de algo muito sério. Isso não é Deus, é um ser que estava fazendo coisas e depois é que ele via que era bom ou ruim. E um ser superior. O ser humano, ele nunca quis que saísse do controle dele. Quando Eva disse, não, ou seja, Jesus era um filho de Eva que trazia em si o pecado original de ser um ser humano fora do padrão desejado pelo Criador, que desde Eva não gostava do ser humano como ele era. O tal Javé queria que os humanos fossem meio que retardados, obedientes a ele, e Eva é que rompeu com isso. Então, o Jesus que surgiu sabia que era ele o Messias, sabia que tinha superpoderes, mostrou que tinha, mas não usou os superpoderes para controlar nenhum ser humano, que é o que Javé queria que ele fizesse. E ele, então, lia as escrituras, via que era ele, sabia que ele tinha que fazer tudo aquilo, mas ele não conseguiu fazer. Por que Javé queria que ele controlasse? Porque Javé estava competindo. Aí a história é muito complexa. Uns 4.000 anos antes da época de Jesus, um ser chamado Krishna surgiu na Índia. Krishna. E introduziu no sangue humano, no psiquismo humano, o quê? A devoção.
Antes não existia nada disso. Devoção.